Bom, boa tarde, professor. Vim apresentar aqui meu trabalho. Me chamo Franco André e vou mostrar hoje a previsão de atingimento de meta mensal de equipes de campo. E o problema que ataquei é simples de anunciar. Eu quero prever antes do mês iniciar se uma equipe de campo vai atingir a meta de faturamento do contrato, desse contrato ou não, certo? E atingir a meta tem um critério formal, sem ambiguidade. Então, o alvo é binário, atingiu a meta, igual a 1, quando a receita do mês é maior ou igual à meta. E 0, caso contrário, né? Então, vou seguir o restante das etapas do documento, né? Começando pela definição do problema. Então, dando o contexto aqui da problemática, né? A empresa faz manutenção de rede de alta tensão, que a gente ganhou um contrato com a nossa contratante, que é a Enel, e a gente disponibiliza essas equipes para executar serviços em campo e o faturamento é apurado mês a mês, contra uma meta também que é planejada mês a mês. Cada equipe executa serviço, né? Pode ser de subestação, linhas aéreas, distribuição e é medida pela receita gerada. Eh, o primeiro cuidado é definir o que é uma amostra aqui. Cada amostra do dataset é um par equipe-mês, equipe versus mês, né? E não uma equipe isolada, nem um mês isolado. A mesma equipe aparece várias vezes, uma por mês. E isso é o que viabiliza, né, o histórico, usar o histórico. Eh, São 565 amostras de equipe mês, e o que eu preciso prever para cada uma dessas amostras, né? Para cada par equipe mês, prevejo a classe atingiu ou não atingiu. Por isso a classificação binária. Pode repetir o CAR de 565 amostras, então, para cada equipe mês, prevejo a classe, atingiu ou não atingiu. Por isso a classificação binária. Não é regressão de receita. O interesse aqui é a decisão sim ou não de risco. E por que isso importa na prática? Um alerta antecipado de risco permite para mim eu realocar esforços e serviços antes do fechamento do mês. E o valor do modelo e operacional deve ser para agir antes, né? Não explicar depois. Eh, Nenhum número enfatiza o antes do fechamento. E para dimensionar, essa é a escala dos dados, que são 52 equipes, 565 pares de equipes mês, na janela de março de 2024 a dezembro de 2025. Antes de modelar, eu vou declarar aqui a hipótese que eu vou testar e de onde vem cada dado, né? Então, minha hipótese central e a origem dos dados. É, como eu vou testar no fim, né? A trajetória histórica de atingimento de equipe prediz melhor o resultado que o pacote de serviço no mês? Então, para construir isso, eu utilizei essas fontes de dados, apontamento onde tem a execução do contrato, valor total, a receita, né? O catálogo de preço, onde tem um preço unitário licitado, e o P vezes Q base, que é a capacidade produtiva do contrato, a capacidade por serviço, né? E a base de medição por equipe mês, o valor da meta, né? Essas três bases aqui estão dentro de um só arquivo, separado por essas abas, onde tem essas colunas que se conversam, coluna-chave, e aí, definidas as fontes, vem a decisão mais importante do trabalho, né? A regra anti-vazamento. Eh, o vazamento é usar como entrada informação que só existe depois, isso inflaria a métrica e o modelo seria inútil na prática. Então, as features ex ante variáveis rótulo. Aqui eu apliquei a regra, para aplicar a regra, na verdade, classifiquei cada coluna em ID, rótulo, mesmo mês ou ex ante. Só entram no modelo as 13 features ex ante, aquelas conhecidas antes do mês começar. Então é uma lista fechada, nada fora dela entra na formulação da predição, né. Concretamente, o que eu uso? Usar meta e calendário, os logs do mês anterior, receita, razão, atingiu, esforço, densidade e meta de M1. E os acumulados de histórico, como razão, média de 3 meses e a taxa de atingimento. Todo log vem do shift 1 mês, então é sempre o passado. E o que é proibido, né? São as receitas, razão, atingimento, cobrir o custo e porque eles definem o próprio rótulo, né? E densidade, esforço total, esforço do mês, na verdade, porque elas multiplicadas reconstrói a receita, né? E vou provar essa reconstrução na etapa de correlação. O último ponto de definição sobre a fonte de preço, preço unitário listado, é que o fator K ele não entra no modelo porque a receita do rótulo é a faturada, que já embute o K de cada mês. O catálogo só serve para ranquear serviços por densidade. Então, se você se pergunta sobre o fato K, eu detalho melhor
a auditoria dele no slide de construção. Definir o problema, né? Parto para agora para a construção da base. Explicar por que o IDA vem depois. Então aqui eu justifico a ordem. O alvo e as features só existem depois de juntar as fontes. Então primeiro eu construo a base e, e só depois faço a ida. Então, se eu fosse seguir o modelo do documento, na ordem 1, 2, 3, não faria tanto sentido. Então, definir assim. E aqui o fluxo das três fontes até a base analítica. Então, eu começo pela receita, o valor total por equipe versus mês, e aí eu tenho a receita realizada. Então, aqui eu trabalho direto com o valor total, que já traz o faturamento real do período. Depois, eu enriqueço o catálogo de resumo e P vezes Q. Cruzo o preço licitado mais a capacidade para obter a densidade por serviço e ranking. Então eu tenho o resumo mais o P vezes Q base. E por fim, eu trago a meta, né? A meta contratual por equipe e mês. Ela já vem tipada na fonte por equipe, né? Não há estimativa. Então, juntando tudo, chego na base final, com o inner join nas metas, mais agregação para equipe e mês. E aí eu construo a base, esse CSV aqui. O resultado são 565 amostras por 29 colunas, com 52, de 52 equipes casadas. Detalhe, né? São 21 colunas vêm do dicionário e 8 são descrição do mix, né? Antes da EDA, 2 pontos de construção que defendo aqui, né? O esforço e a auditoria do preço. Então, o esforço eu defino como a quantidade de atividade dividida pela capacidade produtiva, de cerca de 3,9 mil de equipes dia, e ele é o direcionador físico da receita. Então, se eu normalizar pela capacidade, torna serviços diferentes comparáveis em esforço, né? E é uma relação exata que sustenta a regra anti-vazamento, que é a densidade vezes esforço reconstrói a receita do mês, com relação a um, esse R aqui, perdão. É exatamente isso que me faz obrigar, né, a proibir as duas como features. Então, esse R eu vou mostrar mais no mapa de calor do slide 9. Sobre a meta, eu faço questão de ser preciso, né, aqui, porque a meta ela lida diretamente por equipe e mês, via o join lá, o inner join. O custo e a meta é dividido por 1,10, né, que aí dá base de cobrir o custo. Então, não há rateio da meta por esforço. Então, o esforço direciona a receita pela identidade, não a meta. A meta é contratual e fixa. E há uma correção de fonte que precisei fazer no preço. A coluna do fator K, ela estava com cerca de 9% acima do contrato. Então era um estudo, não um preço. Então eu troquei pelo preço unitário listado. E a densidade mediana caiu para 3,791 para 3,454. Então mantive a capacidade vinda do P vezes Q. Eu só mudei mesmo o preço de fonte. E por que essa alteração, essa troca não altera a base, né? A correção é um fator multiplicativo constante. Então, preserva o ranking de densidade do serviço. Então, os descritores de mix são idênticos e o rótulo usa a receita faturada, independente do catálogo, que é o valor total, né? Receita faturada. Por isso, a base continua com os 565 por 29, após a correção. É, com base, a base já pronta, né? Então, e definida, eu parto agora para a análise exploratória. Então, aqui já entra a primeira etapa da ETA, né? O balanceamento das classes. A gente nota que o alvo está claramente desbalanceado, né? 71% por 28, e a razão cerca de 2,5 por 1. Então, a classe positiva ela está mais dominante que a classe negativa. E isso tem consequência direta para nossas métricas, né? A acurácia isolada engana, né? Porque prevê sempre o atingiu já por estar 71%. Então, eu decido duas coisas na modelagem, né? Que eu uso a classe Weight Balance em todos os modelos. E a métrica que mais importa é o recall da classe zero. A capacidade de pegar quem não vai atingir. E aqui a gente entra nas distribuições das variáveis monetárias de densidade, né? Eh, a gente pode reparar, se comparar a receita com a métrica, que é uma semelhança e uma diferença também. As duas têm assimetria, né? Média quase igual à mediana. E nesse sentido são razoavelmente assimétricas, né?
Mas a forma difere, né? A receita continua unimodal, com 565 valores distintos. Já a meta, não, ele vem em faixas, porque são valores contratuais que se repetem, né? E pude reparar que 125 mil e cerca de 118 mil surgem em cada um em mais de 20 equipes mês. E por isso que esse histograma parece multimodal. Tem 304 valores distintos em 565 linhas. Então a gente tem o primeiro histograma com curvas única e suave, né? E o segundo com picos variados, muito variado. As linhas de média e mediana quase coincidem nos dois, né? Então, a aparência é irregular, vem da discretização contratual, né? Valores repetidos, não da cauda longa. Já a densidade é outra história. Ela tem uma cauda longa e direta, né? O máximo cerca de 12,5 vezes a mediana. E detalhe, essa simetria justifica com padronização robusta, né? Em vez de escala sensível a outliers. E a relação entre as variáveis revela um achado importante também, central do trabalho. Então, essa é a matriz de correlação das variáveis numérica, que tem as correlações com módulo maior ou igual a 0,5, para não poluir. E aqui a gente enxerga o seguinte, né? O alvo correlaciona forte com cobrir o custo e com a razão de atingimento. Mas são variáveis do mesmo mês, né? Que descartei. Dá até vontade de utilizar, mas usar ela seria vazamento, né? Então, a gente enxergou o atingir um meta como um achado central. A densidade vezes esforço reconstrói a receita, exatamente. Que eu acho que não é defeito, é a justificativa do anti-vazamento. Isso fecha o argumento que abri no slide 6. As duas têm que sair, né? Mas nem tudo do passado é proibido, né? Os lags, ele carrega um bom sinal. A razão de M1 com razão média de 3 meses dá 0,83. E meta com meta de M1 dá 0,87. Tudo passado e permitido, né? Por isso que o modelo tem que se alimentar sem vazar. E a gente consegue enxergar aqui, ó. Meta mês com meta M1 e razão M1 com razão média 3M. Bom, o último ponto da EDA é sobre o tempo. A visão que a gente tem mostra que o rótulo sofre drift, né? A própria definição do que é típico muda de um ano para o outro, né? O gráfico de barras ele mostra isso. E o tamanho desse drift é relevante. A taxa de atingimento sobe de 65 para 75, mais de 10 pontos percentuais, medidos na base completa, né? Então, isso muda como eu avalio o modelo, né? Isso torna o split temporal obrigatório. Treino em 2024, teste em 2025. Uma divisão aleatória estratificada seria inválida sobre essa mudança de regime. E o conjunto efetivo de avaliação, que roda sobre os 513 amostras de modelagem, com 308 no teste de 2025. Os 513 vêm das 565 após remover o primeiro mês de cada equipe, que não tem histórico. O terceiro bullet de 513 amostras, teste número 308. E aqui eu encerro o EDA, né? Mostra como preparo os dados para o modelo. Então, aqui, né, eu vou garantir o anti-vazamento na prática, com o pipeline e Color Transform. Encapsular as transformações evita um erro manual e padroniza o treino e teste, né? Ponto crítico é onde os parâmetros são aprendidos. A imputação e padronização são ajustados só no treino. O feed do treino transforma no teste. Então, a escala do teste nunca vaza para o ajuste. Se eu padronizar isso com o dataset todo, já seria um vazamento de escala. E aqui, no terceiro box, é o ajuste só no treino. Os leggings seguem a mesma lógica também, né? Temporal. São construídos com um shift de um, depois de ordenar por equipe e mês. Isso garante que a linha só enxerga o próprio passado. E tem uma limpeza necessária também por causa do histórico. Removo o primeiro mês de cada mês, de cada equipe, que não tem histórico, sobram 513 amostras das 565. E detalhe, se M1, sem M1, essas escalas seriam vazias, né? Melhor remover do que imputar, assim, artificialmente. Com os dados prontos, então eu parto para o treinamento. No treinamento eu uso um split temporal e 3 modelos, todos com o Clayset Balance, né? Um linear regularizado, logística, outro linear height em um assembly, um Randolph, uma referência não linear. E eu otimizei os hiperparâmetros de forma sistemática, né? Otimizo com o Graded Ciphers, CV, a validação cruzada estratificada de 5 folds, métrica ROC A ao C. Logística com
C 0,1 e RAID com alfa 100. Randolph com 400 AV e profundidade livre. Esse 0,85, 13, e é a média das provas da validação cruzada, Static Fold, não o que aparece no gráfico. O gráfico mostra um treino e teste. Mas a barra de treino dela, no gráfico denuncia um problema, né? Que o Randall Forte, a curva Rock, ele tá com 1.0 ali. E ele memorizou o treino. Isso vai derrubar no teste, como eu vou mostrar a seguir. Vai ser um treino perfeito com queda no teste e assinatura de overfit. Então vamos ao que de fato importa, né? O desempenho no teste. Bom, então aqui entra a avaliação do benchmark, né, no conjunto de teste. O ano é de 2025 e os dados que nenhum modelo viu durante o treino. Aqui se separa quem generaliza e de quem decorou. Comparando linha a linha, a gente vê o RAID que tem o maior curva Hawk ali, curva UC de teste, e 0,71, e o melhor recal da classe 0, empatando com um em 0,50. É, a curva Hawk, ela mede separabilidade, né? Recal de classe 0 mede a detecção de risco. O Rondel Forte parece boa, mas é em um número. Mas tem o maior F1 0,87. Mas é enganoso. O recal da classe 0 despenca para 0,30. Ele quase só acerta a maioria, né? Com F1 alto puxado pela classe dominante, esconde a cegueira para o risco. Isso explica por que rejeita a acurácia como métrica. Com 71 para 29, prever sempre atingiu já daria 71% de acurácia e esconderia justamente o erro que importa, né? Por isso eu reporto a curva Hawk, F1 e sobretudo o recal da classe 0. Com isso, justifica a escolha do modelo final. Então eu rejeito o Randall Forest, apesar de ter uma maior curva ao C de validação, ele colapsa no teste, reclama da classe 0 de 0,30 e treino teste mais de 0,28 e treino perfeito de 1, sinal de memorização. Isso prova que olhar só você vê engana. É, escolho o modelo que generaliza. Escolho o RAID porque tem maior curva ao C no teste, melhor recall da classe 0 e menor gap, mais de 0,12. Com um gap menor, significa que o desempenho do trem se sustenta no teste, né? E fechando o circuito, o teste, é, a hipótese central, confirmo, é, o peso agregado, o histórico vale 0,81 contra 0,7 do mix, 0,07 do mix. As duas features mais importantes são razão de M1 e razão média de 3 meses, a trajetória recente. A variável ano fica inerte sobre o split temporal com coeficiente zero. Por fim, falo de limites e de uso prático, né? Bom, as limitações de uso prático, né? O ponto ajustável aqui é deslocando o limiar de raiz. O recalque da classe 0 vai de 0,51 para 0,88, mantendo a precisão da classe 1 perto de 0,90. Na prática, a alavanca para priorizar a detecção de risco conforme a tolerância da operação. Sendo honesto sobre esses limites aqui, são bem reais, são 513 amostras e 52 equipes com drift de regime. Sempre eles memorizam sob baixa amostragem, por isso o Randall Forest não se ajustou, perdão, não se sustentou. O resultado é só para o tamanho do problema, mas se beneficiaria de mais históricos. E para que serve isso na prática, né? Que é um alerta mensal, um ex-ante de risco que oriente a realocação antecipada e esforços e serviços das equipes sinalizadas. Então, esse modelo serviria principalmente para atingir a supervisão, a coordenação e toda a equipe de gestão que ia consumir essa informação. Então, fecho o ciclo com a motivação do início de antecipar para agir, né? E para concluir, o trabalho atende ao objetivo inicial, a previsão é ex-ante, sem vazamento, com métricas adequadas ao deslocamento, e a hipótese central confirmada, o histórico domina o mix. Cada etapa da rúbrica foi coberta e justificada, né? E o modelo entregue final é o RAID. E aí ele tem um equilíbrio entre a generalização com a curva C e 0,71 e a detecção de risco com o recado da classe 0 ajustável. É, e o que eu faria a seguir com os próximos passos, mais histórico, calibração de probabilidades e monitoramento de drift e testar o gradiente push regularizado. Caminhos para ganhar mais robustez sem treinamento, sem reintroduzir vazamento. Então, encerro aqui a minha apresentação. Agradeço a atenção e fico à disposição aí para caso alguma dúvida ou pergunta.